E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pra você que tá confuso, sim, esse canal aqui ainda existe. Não vou entrar em detalhes sobre o porquê de eu ter parado o canal de novo, porque hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo bem especial. Bom, eu pensei bastante e decidi fazer um vídeo falando sobre toda a história do HG, que obviamente é o foco desse canal. E como o HG praticamente já tá acabando, pra homenagear e relembrar todos os momentos importantes que o HG já passou, por que não fazer um vídeo contando todos eles? Face to face, I found my pain. O HG começou lá em 2012, quando a MCPVP, que era um servidor que já tinha vários modos de jogo, decidiu criar um novo modo. Chamaram ele de Hunger Games, que obviamente é o HG. E a ideia era criar um modo de jogo onde 100 pessoas spawnavam em um mapa e a última pessoa viva vencia a partida. E claro, como todo mundo sabe, foi a MCPVP que criou o HG. E como era um servidor gringo, na época só tinham servidores dos Estados Unidos. Então todo brasileiro que ia jogar lá acabava ficando com um ping muito alto. O HG começou a ficar famoso aqui no Brasil por causa dos youtubers. E naquela época os youtubers de HG brasileiros eram o Selbit, Rezende, Wolf, etc. E são canais que continuam até hoje, porém com conteúdo totalmente diferente. Também tinha os youtubers gringos, que praticamente foram os primeiros a ficarem bons, criarem táticas e deixar o HG um pouco mais competitivo. E por conta disso eles também ficaram bem famosos entre os brasileiros. E entre eles os mais conhecidos eram Zephyr, Shimok, Rino Rancheiro, etc. E não demorou muito tempo pro modo de jogo ficar conhecido no Brasil. Entre 2013 e 2014 o HG começou a crescer muito, principalmente aqui no Brasil. E foi nessa época também que começaram a surgir os IPs brasileiros na MCPVP. Então aquele pequeno problema do ping alto tinha sido um pouquinho resolvido com servidores brasileiros. Alguns youtubers como Budokan, Clone, Padilha, Diniz e entre muitos outros começaram a crescer. E isso aumentou muito a quantia de players brasileiros no HG. E também foi nessa época que surgiu o primeiro servidor brasileiro, que foi criado pelo Rezende, o HG Mania. E logo depois dele também veio o Pandora, outro servidor brasileiro que com certeza foi o que mais me marcou. Que louco, a mais bem, galera, e dessa vez estamos aqui com um vídeo bem diferente, inauguração do Pandora HG. Depois do lançamento dos primeiros servidores brasileiros, tudo permanecia normal. A MCPVP continuava online, porém agora com a concorrência dos servidores brasileiros que tinham surgido. E o HG não parava de crescer. Com o tempo só surgiram mais youtubers e o modo foi ganhando mais visibilidade. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. Finally, you would dream. No início de 2014 só tinham dois servidores brasileiros de HG conhecidos, o HG Mania e o Pandora, que já foram citados antes. A MCPVP ainda se mantinha, mas com o surgimento desses servidores brasileiros acabou perdendo boa parte dos jogadores BRs que jogavam lá. Com o tempo, mais e mais servidores brasileiros foram sendo criados, e entre eles os mais conhecidos eram o Like Kids, o Wombocraft e também o Empire HG. Claro que também tinham muitos outros servidores, é impossível citar todos aqui nesse vídeo. Eu não sei exatamente porquê, mas em maio de 2015 a MCPVP acabou fechando. Eles foram comprados por outro servidor chamado Brawl, que até hoje tá online. Mas o encerramento da MCPVP não fez o HG acabar aqui no Brasil. Pelo contrário, o HG cresceu bastante nesse tempo. Afinal, já existiam muitos servidores BR e com o tempo mais e mais foram sendo criados. Já em 2016, os servidores mais conhecidos eram o Like Hits, o Pandora, o Battle, o Empire, o Helm, o Wombocraft e muitos outros. Não parava de surgir servidor brasileiro de HG. E esses servidores conseguiam uma quantidade muito alta de jogadores simultâneos. I'm not singing for your ex, I'm just singing 'cause it's over. Came and went like the summertime. Was at a sunset or sunrise. Looking back like where the time goes. No final de 2015 foi realizado o primeiro torneio de HG valendo prêmios grandes. O torneio foi realizado pelo Wombocraft, foi chamado de Copa HG.
Claro que antes desse torneio realizado pelo Wombocraft, já tinha acontecido alguns outros, realizado pela própria MCPVP. O torneio era basicamente uma partida de HG, porém muito mais competitiva. Os 3 vencedores do torneio ganhavam prêmios bem altos, indo de um mouse até um PC gamer. A Copa HG revelou muitos players pra comunidade, que no futuro viraram grandes youtubers. E entre eles o que ganhou mais reconhecimento foi o Spop, que apesar de não ter ganho o primeiro torneio, conseguiu uma boa visibilidade com ele. Inclusive eu participei da segunda Copa HG, ter feito uma boa participação nela ajudou bastante no crescimento do meu canal. Depois da Copa HG aconteceram muitos outros torneios com o mesmo sistema, como a Liga HG, o Pandora Cup, se não me engano também os servidores atuais realizaram torneio com o mesmo sistema da Copa HG. E esses torneios revolucionaram o modo de jogo, tanto porque tornou o jogo muito mais competitivo, como também praticamente iniciou uma nova era de youtubers no modo. Então por isso eu acho que deveria ter um tópico só para isso. I've been roaming around, always looking down at all I see. Painted faces Em 2016 começou uma nova era no HG, e o que mais marcou essa época foi a criação do modo Double Kit. Foi implementado primeiro pelo Free HG. O Double Kit tinha lados bons e lados ruins ao mesmo tempo. O ponto positivo era que quem não tinha muitas condições de comprar VIPs ou kits, tinha a oportunidade de jogar com qualquer kit do modo. E o ponto negativo, que pra muitas pessoas foi o que estragou o HG, eram as combinações OPs que podiam ser feitas, afetando muito a jogabilidade. Basicamente tornou o HG um modo Pay to Win. O Double Kit acabou ficando muito popular, e com o tempo todos os servidores começaram a implementar esse modo. Afinal, nenhum servidor podia ficar pra trás. E grande parte da comunidade concorda que o Double Kit foi um dos principais fatores para o HG se tornar o que é hoje. E foi a partir dessa época que o HG começou a morrer. You know that I could use somebody, yeah. E essa partida aqui, galera, ela é só pra documentar mesmo pra vocês, só pra deixar salvo no canal a primeira gameplay do Free HG, beleza? Então, essa daqui é a primeira partidinha. Nos últimos 2 anos, o HG decaiu muito, e eu vou citar os principais motivos disso. Lembrando que tudo que eu vou dizer não é a minha opinião, eu vou citar fatos que a maioria da comunidade concorda que serviram pra destruir o modo. O Double Kit, que já foi citado antes, praticamente se tornou global. Um servidor que não tinha esse modo não ia pra frente de jeito nenhum, então todos foram obrigados a adicionar. A geração de youtubers de HG, que por muitos era considerada a melhor, praticamente tinha acabado. Todos eles pararam com o canal ou seguiram outro caminho, como os Niggle, que hoje estão com 4 milhões de inscritos, fazendo um conteúdo completamente diferente. A comunidade do HG mudou muito, foi como se a maioria dos players tivessem virado tóxicos. Praticamente ninguém mais no HG jogava pra se divertir. Também começaram a surgir os hacks indetectáveis, mais conhecidos como Ghost Clients. E muita gente começou a usar isso. E esses hacks só iam evoluindo com o tempo, ficando cada vez mais difíceis de serem identificados. E até mesmo youtubers foram descobertos usando clients desse tipo. Mais recentemente, começou também aquela onda de strike fake no YouTube, que na maioria das vezes não tinha motivo nenhum, mas alguém se aproveitava de um bug do YouTube pra dar strike em um vídeo de algum youtuber de HG, simplesmente por odiar ele ou por ter algo contra o servidor do mesmo. E tiveram vários outros motivos. Foram muitas coisas que fizeram esse modo chegar perto do seu fim. Em 2017, os principais servidores da época fecharam aos poucos, sendo eles BattleBits, Wombocraft, Pandora HG, etc. Nessa época, cada um desses servidores ainda conseguia uma média de 500 players simultâneos. Se juntassem os players de todos os servidores que existiam, conseguiam uma média de quase 2.000 jogadores em um fim de semana. E essa última geração de servidores, que aqui ainda se mantém, é composta por 2 servidores, que é o Mush e o Zenix. Recentemente também tinha o meu servidor, que infelizmente acabou fechando, o Avontes MC. E nesse exato momento que eu tô gravando, existem 2 servidores de HG conhecidos. Como eu já falei antes, é o Mush e o Zenix. E como eu falei antes, os servidores conseguiam uma média de quase 2.000 players juntos. Hoje em dia, no fim de semana ou em um feriado, 2 só conseguem uma média de 500 juntando os 2. Essa é a maior prova de que o HG realmente tá morrendo. Esse não é definitivamente o fim do HG, mas a gente não pode negar que tá bem perto. Mas quem sabe não surge uma salvação. O HG pra mim foi muito mais do que só um modo de jogo. Muitas coisas boas aconteceram comigo por causa do HG. Se não fosse o HG eu não teria meu canal, que apesar de não ser tão grande e tá parado, é algo que significa muito pra mim. Sem contar todas as amizades que eu já fiz no HG. Não tem nem como citar todos aqui porque foram muitas. Inclusive até hoje eu ainda falo com praticamente todos eles. O HG me proporcionou vários momentos felizes, momentos de raiva, às vezes até momentos tristes, como quando eu tentava pegar um gameplay e morria pra um Phantom Stomper. Além da raiva que eu sentia naquele momento, eu ficava triste não conseguia uma gameplay a tempo. Eu joguei esse modo por bastante tempo. Eu não sou tão antigo, ainda joguei no MCPVP, mas o servidor que realmente me marcou foi o Pandora. Tanto que eu acabei virando top win de lá. E quando o servidor fechou, se eu não me engano, eu tava em 3º lugar.
Não tenha vergonha de algo se é especial pra você. Minecraft é basicamente um jogo quadrado, mas eu não tenho nem um pouco de vergonha de admitir que o jogo foi muito especial pra mim. E pra mim, o HG foi muito mais do que um modo de jogo. Tenho certeza que pra muita gente também. Comenta aí embaixo se você acha que o HG realmente vai acabar. E eu preciso muito da ajuda de vocês com esse vídeo. Eu tive muito trabalho pra fazer ele. E como vocês sabem, meu canal tá parado, consequentemente com um feedback muito baixo. É um vídeo muito especial. Eu queria alcançar um público bem grande. Então peço que vocês mandem pra todos os seus amigos que vocês fizeram no HG. Mandem pra pelo menos um amigo. Eu tenho certeza que ele vai gostar e relembrar os momentos que ele passou no HG também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bastante trabalho. Eu fiz do fundo do meu coração. Até mais, galera.